Pessoal, tudo tranquilo? Vamos fazer o seguinte, eu estava usando o equipamento ligado à rede elétrica, tive um pico de energia, então vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte nós falamos do decreto legislativo e agora nós tratamos das resoluções legislativas, ok? Mas sem problema, só ver os dois vídeos aí. Olha só, enquanto os decretos legislativos regulamentam as matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, as resoluções vão servir basicamente para regulamentar as matérias de competência privativa da Câmara dos Deputados. Vocês perceberam que a Constituição faz essa diferença? Ela traz matérias que são privativas da Câmara e matérias que são privativas do Senado, divididas entre o artigo 51 e o artigo 52. Então toda vez que for matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional, nós vamos de decreto. Se for para regulamentar aquele vácuo deixado pela medida provisória que não foi convalidada em lei ou que perdeu a sua validade, vamos de decreto. Se por outro lado a ideia é normatizar alguma matéria que é competência privativa da Câmara dos Deputados, nós vamos de resolução. Se também, por outro lado, é competência privativa do Senado, o instrumento adequado também será uma resolução, tá bom? Isso é muito importante. Como é que é o processo de votação, de aprovação de uma resolução? Veja, se lá na votação do decreto nós temos que ter a aprovação das duas casas, porque estamos diante de uma competência do Congresso, e o Congresso é formado pela união da Câmara e do Senado, aqui nós estamos tratando da competência de cada casa, de matérias relacionadas à competência privativa de cada uma dessas casas. Então, se for uma resolução que trata de competência privativa da Câmara, ela será votada unicameralmente pela Câmara, ela não vai ao Senado. Por outro lado, se é uma matéria atinente às competências do Senado, ela será analisada, votada e promulgada pelo Senado. Ela não depende da Câmara. Então aqui nós não teremos aquela situação de casa iniciadora e de casa revisora. Cada casa vai tratar dentro de sua competência das matérias que lhes são atinentes, tá bom? Esse é o processo. Também a aprovação se dá por maioria simples. Nós temos lá no artigo 47 da Constituição, aquela situação que toda vez que a Constituição não trazer diferente, que não tiver normativa a esse respeito, será por maioria simples. Aqui também é por maioria simples, tá bom? Neste caso também o presidente da República não se manifesta, a própria casa que tratar disso, que tratar da deliberação, a própria casa vai promulgar isso, tá bom? Então veja, as matérias de competência privativa da Câmara e do Senado, vamos dar apenas uma passada rápida aqui, olha. Artigo 51, compete privativamente à Câmara dos Deputados. Veja, a Constituição traz claramente essas matérias que são de competência exclusiva da Câmara e do Senado. Aqui no artigo 51, ela traz as matérias de competência privativa da Câmara. Então, toda vez que a Câmara for tratar de autorizar, o inciso 1º diz, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República, nós estaremos diante de uma resolução. Só que aqui, veja, não será pelo quórum de maioria simples. Por quê? Porque aqui a própria Constituição estabeleceu o quórum, maioria de 2/3. Quando a Constituição não estabelecer o quórum, nós vamos de maioria simples. Outra competência privativa da Câmara, proceder à tomada de contas do presidente da República, elaborar seu próprio regimento interno, dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação e transformação, extinção de cargos, questões internas, tá bom? Eleger membros do Conselho da República, depois dê uma olhada no artigo 89.7, Conselho da República, tá bom? Veja isso. Então, olha, tem o rol, artigo 51, competência privativa da Câmara. Toda vez que um assunto desse tiver que ser disciplinado, nós o trataremos por uma resolução votada dentro da própria casa, sem ter que ir a outra casa para revisar, sem depender de deliberação do presidente da República e por maioria absoluta,
quando a própria Constituição não exigir quórum diferenciado. O artigo 52 traz as matérias de competência privativa do Senado da República. Veja, 1. Processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. O que é isso aqui, pessoal? Nós estudamos isso. Nós vimos isso na prática há um ano ou dois. Impeachment, né? Processar e julgar o ministro do Supremo Tribunal Federal, aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos na Constituição, de ministros do TCU, governos dos territórios, caso venha a existir algum território, por hora nós não temos, presidente e diretores de banco, aliás, do Banco Central, procurador-geral da República e titular de outros cargos que a lei determinar. Tudo isso aqui são competências privativas do Senado. Se é competência privativa do Senado e precisa ser de alguma forma regulamentado, nós o faremos, nós quem? A Casa Própria, ou a Câmara ou o Senado, nós faremos por meio de resolução, tá bom? Fechado nisso aqui. Tem mais algum caso, professor? Sem ser esses do rol? Tem, olha, as outras hipóteses que estão na Constituição que serão tratadas por meio de resolução. A própria Constituição traz isso. O artigo 62, a delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional. Artigo 62, parágrafo 2º, que estabelecerá seu conteúdo e os termos, tá bom? O artigo 155, referente à fixação das alíquotas máximas fixadas pelo Senado, dos impostos do ICMS. Artigo 155.2, resolução do Senado de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovada por maioria absoluta. Veja, aqui está trazendo o quórum, ó, maioria absoluta. Quando traz o quórum, nós vamos seguir o quórum que a Constituição traz. Quando não traz quórum, é maioria simples, né? Artigo 155 ainda, o inciso 5º, é facultado ao Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas mediante resolução de iniciativa de 1/3, aprovada pela maioria absoluta de seus membros. Ainda no artigo 55, é facultado ao Senado fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse dos Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 dos membros. Então, o que eu quero que vocês marquem bem isso aqui é que nas resoluções, todas as vezes que o comando constitucional de cara já não te trazer o quórum, não te trazer um quórum específico de maioria absoluta, de 2/3, de 3/5, etc., nós vamos de maioria simples. Mas nós já percebemos aqui que existem alguns casos em que a própria Constituição vai trazer para a gente essa normativa, essa questão do quórum, já vai acenar para a gente com um quórum específico, tá bom? Nas leis delegadas, no artigo 68, vocês vão dar uma olhada, aqui em cima eu falei que é o artigo 62, parágrafo 2º, não é 62, é artigo 68, né? Porque trata das leis delegadas. As leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República e deverá solicitar a delegação ao presidente. Nós já falamos disso. O presidente quer fazer uma lei, ele pede delegação ao Congresso Nacional. O Congresso vai fazer isso por meio de uma resolução. Veja, parágrafo 2º do artigo 62. A delegação ao presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional que especificará seu conteúdo. Ok? Fechado nisso aí? Tranquilão? Eu espero que vocês acompanhem tudo isso, por favor, com a sua Constituição do lado, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, tá bom? Para que a gente possa ir fazendo a fixação disso aí. Então veja, vamos fazer uma recapitulação? Decreto legislativo é a espécie normativa que será utilizada pelo Congresso Nacional nas matérias de sua competência exclusiva. É competência exclusiva do Congresso Nacional, nós vamos de decreto legislativo que será aprovado por maioria simples, com votação tanto na Câmara
quanto no Senado. Não há participação do Poder Executivo, não tem deliberação, não tem sanção e nem veto do presidente, ok? Nós temos aquele rol. Eu vou usar decreto quando for matéria constante do artigo 49 ou for para normatizar aquele possível vácuo jurídico advindo da reprovação ou da perca da eficácia de uma medida provisória. As resoluções nós utilizaremos para tratar de questões privativas ou da Câmara ou do Senado. Neste caso, cada casa vai aprovar a sua resolução. Nós não temos aqui casa iniciadora e casa revisora. A Câmara aprova suas resoluções e as promulga, o Senado aprova suas resoluções e as promulga. Além do rol taxativo do artigo 51 e 52, nós temos alguns outros artigos, o artigo 68, 155, com vários pontos dentro do 155, vocês vão lerem no material e qualquer dúvida vão me chamar, tá bom? Eu vou deixar para vocês uma atividade no fórum, essa atividade precisa ser feita no fórum, por isso eu não vou enviá-la aqui no WhatsApp, tá bom? No WhatsApp eu estou enviando para vocês a videoaula, que também estará lá no Moodle, e o material em PDF, para facilitar para quem não tiver acesso. Mas as atividades precisam ser desenvolvidas lá dentro do Moodle, e eu estou deixando lá a partir de agora para ser resolvida até dentro de 24 horas, então até às 20 horas por aí de amanhã, ok? Abraço fraterno, espero que estejam se cuidando, desculpa aí pelo problema com a energia elétrica. Abraço, beijo no coração de cada um, tamo junto, espero vê-los.